Olá, boa noite. Cá estamos mais uma vez em Conversas Vadias. A conversa aberta mudou para conversa vadia. Exatamente. Exatamente. E temos aqui mais uma livre, não é? Esta é uma conversa que acaba por ser uma conversa livre, mediante o tema. Que tema é que vamos desenvolver hoje, doutor? Vamos continuar dentro da nossa espiritualidade, vamos continuar por aí. Ora bem, é muito importante, já que estamos a falar de Reiki, continuamos, de certa forma, cultura Reiki, informação Reiki, independentemente do nome que se usa sobre o tipo de escola, o tipo de, portanto, estilo, etc. Reiki é, efetivamente, energia cósmica universal, conectada e canalizada através do espírito. Isso é Reiki. É uma energia que ela por si só é perfeitamente inteligente, consciente ela própria, além de nós, e sabe melhor do que nós o que quer fazer e aonde tem que fazer. Não importa o estilo, o nome que se lhe dê, ela porta-se sempre da mesma forma. Então, nós temos que, para lhe aceder, temos que preparar o nosso veículo, o nosso corpo. O nosso corpo é preenchido já pela essência do Reiki, que ele é preenchido pelo Rei, em japonês, que é espírito. Portanto, o espírito habita o corpo. Nós não somos, portanto, seres com um corpo físico a viver uma experiência espiritual, mas exatamente o contrário. Nós somos seres espirituais a viver uma experiência material dentro de um corpo físico. Isto é exatamente ao contrário. E, portanto, temos que tomar atenção a isso e entender a nossa linhagem, a nossa genealogia espiritual, porque nós somos espíritos eternos, porque o espírito é eterno. E então aí nós temos que aceder à nossa consciência de alma, que é inferior ao espírito, porque o espírito é o regente, a alma anima, é aquilo que dá anima em latim, e por conseguinte é o ciclo mais próximo do material, mas não exatamente material, e que recebe toda a informação do espírito. A alma está ligado ao processo da sensibilidade, ao processo portanto, da capacidade de cada um sentir e estar conectada com as emoções. O espírito está acima de toda a emoção, está acima de todo esse tipo. É importante sabermos definir o que é espírito, o que é alma e o que é corpo. E quantos corpos tem o homem? Porque o homem é uma multiplicidade de corpos, o homem e a mulher, o ser humano. Portanto, é preciso entender em relação ao corpo físico. E nós não somos apenas o corpo físico. É muito importante ter essa consciência. Para isto, é preciso que nós nos consciencializemos que devemos procurar a fonte da alegria, porque a fonte da alegria é que nos torna saudáveis. A fonte da alegria
faz-nos positivos, não viver depressivamente, nem viver no passado e não viver com medos. É muito importante isso. Então, todo este processo tem que ser reavaliado, tem que ser redimensionado pelo próprio para se tornar mais digno canal de expressão dessa grande energia que chamamos Reiki. Mas podemos lhe chamar outra coisa. Outra coisa, o que será Reiki? Reiki, se calhar, é ser e estar em amor. Reiki, possivelmente, pode ser definido por ser e estar em amor. É um estado de ser, estar em amor. É muito importante definir isto em consciência. Portanto, quem não for sabendo ser e estar no seu devido lugar e em amor, não pode estar em união com o Reiki. Porque o Reiki só flui quando estes três aspectos se unem. Se bem que ele flui sempre a quem precisa, mas quando eu digo fluir em consciência, fluir em despertar a consciência. É muito importante entender isso. Espírito, alma e corpo é uma trilogia que deve ser definida. Espírito é a essência da vida. Alma é o aparelho psíquico e o aparelho psicológico do ser. E depois o corpo, a parte material, onde isso tudo se expressa. Isto para resumir de uma maneira simples. É importante vocês terem este tipo de informação, porque poderão entender melhor depois o que é o Reiki. Também não se espantem que vocês têm energia, que vocês, se chegarem a mão uma à outra sem tocar, vocês vão sentir uma barreira energética que parece que algo toca antes de tocar. E é isso que define o nosso corpo iónico, que na corrente espírita, dentro do espiritismo chamam isso perispírito, e nós chamamos-lhe corpo etéreo, ou corpo etérico, ou corpo bioplásmico, que está entre a alma e o corpo físico. É uma outra parte, que é um corpo vital. Então, é por aí que nós sensibilizamos o Reiki. É por aí que nós vamos sentir a energia. E isto tudo está conectado também aos nossos canais energéticos que circulam e que são 72 mil no corpo todo, 72 mil canais, dos quais 14 principais são definidos e apontados dentro do método energético da acupuntura, através dos quais se fazem os pontos terapêuticos, e cada pontinho equivale a um pequeno chakra, cada pontinho onde se mete a agulha. Daí que nós temos 72 mil canais e todos eles com muitos pontinhos, temos centenas de milhares de chakras no nosso corpo.
e temos chakras. Cada chakra não é apenas e somente um centro energético de conexão da alma com o corpo, mas sim também um portal cósmico. Um portal cósmico que nos conecta com outras humanidades superiores em outros mundos. Isto, para quem estuda yoga, sabe, por exemplo, que os mundos ultrafísicos superiores são designados por Loka, em sânscrito. Loka. Então, isto conecta-nos com outros lokas. É importante saber conectar-se, saber como os chakras podem servir de portal de conexão. Mas isso só se deve conhecer depois de nos purificarmos, depois de nos limparmos, para não irmos para outros mundos levar lixo. Temos um chakra que nos conecta com a Lua, outro que nos conecta com a Terra, além do mais, conecta-nos também com Marte e com Plutão, conecta-nos outro com Vênus, outro com Júpiter, outro com o Sol, etc, etc, etc. E com as humanidades que aí existem, porque também existem humanidades aí. Por isso nós dizemos que somos multidimensionais. E quando se diz multidimensional, é muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Então, o Reiki pode ser uma porta que nos faça comunicar com tudo isso. Entenderam? Por isso, muita gente diz, eu fiz Reiki, eu deixei o Reiki por isto, porque o Reiki é algo que não é tão bom, não é tão alto como isto ou aquilo. Quem não é tão alto é a consciência de quem não sabe usar o Reiki. Nenhuma energia é superior ao Reiki, nem o Reiki é superior a nenhuma outra. Tudo dentro da fonte energética é um só. A ilusão e a ignorância é que faz cada um valorizar mais um que outro. Mas o caminho é só um. Entenderam? É muito importante entender isso. Métodos e técnicas, o Reiki apresenta técnicas, métodos. Outros processos de trabalho energético apontam e ensinam outras técnicas, o que não quer dizer que seja superior ou inferior. São outras formas de trabalhar no mesmo plano, que é o plano da energia, da fonte divina. Então, a nossa ação é estimular, preparar cada um para um ato sagrado de se encontrar consigo mesmo num plano maior e, sobretudo, vigiar-se a si mesmo e deixar de lado tudo o que é pesado como o chumbo que não deixa levantar voo. Entenderam? São os vícios, todos os processos
aditivos, sejam eles quais forem. Portanto, a vontade pessoal de querer isto ou aquilo dentro de uma perspectiva ainda egóica, libertar-se da tirania do ego, etc., libertar-se dos apegos, tudo isso é o caminho, o único caminho que pode conduzir à viagem de libertação, à viagem de exploração do infinito espaço espiritual, divino que temos e somos. Entenderam? É isto que é o nosso trabalho. É algo muito acima do que aquilo que muitas pessoas creem. E o Reiki, meus queridos, queridas, porque somos eles e elas, o Reiki não é uma forma de tratamento apenas. É mais do que isso, é energia de sintonização, é uma energia de sintonizar o nosso ser verdadeiro, o nosso ser real, o nosso espírito, que está unido ao grande espírito universal. Então, é preciso ver que o nosso espírito é a imagem do Criador, que é aquilo que consta, e fez Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e fê-lo para que vivesse eternamente. Que vive eternamente é o Espírito. Portanto, é isso que nós temos que valorizar, é isso que nós temos que aprofundar, esta conexão. E saber saltar fora de tudo o que é pesado para nos tornarmos mais unidos com a essência. E a essência é que nos conduz, que nos liberta-nos da escravidão. Quem nos escraviza? O ego e a personalidade. Os dois grandes demónios, masculino e feminino, que vivem dentro de nós e que tentam obstacularizar a nossa possibilidade de contactar o amor e a compaixão e a totalidade infinita que está em nós. O ego e a personalidade são o lastro de bloqueio, são o chumbo que não nos deixa voar. Temos mesmo que limpar isso tudo. Esta é a visão mais digna do Reiki que vocês podiam ter. Vou fazer aqui uma pequena pausa para que quem tenha alguma dúvida sobre isto possa questionar, por favor. Depois já voltamos. Parece que não há dúvidas, doutor. Eu não posso crer que não hajam dúvidas. Perguntem bem dentro de vocês mesmos. O que é que vocês querem saber sobre isso? Se está tudo certo, se vocês perceberam bem, vejam bem isso. Ou seja, o Reiki é um caminho, não é? É um dos muitos caminhos. É um dos muitos caminhos. Que são todos o único caminho. O único caminho. O que é o único caminho? É o caminho que nos conduz
à união com o todo. Isso vai por várias escolas. Escolas de sabedoria, escolas de filosofia, mais ou menos definidas e com as suas teorias que, divagando mais ou menos de nome ou isso, mas acabam por se encontrar e serem parte integrante de uma totalidade de ensino. O Reiki, para além do ensino de tudo isso, é uma forma prática de conectar e trabalhar a fonte de energia e distribuí-la a cada um, a si e à sua volta. Basicamente é isso. Portanto, a energia do Reiki não está destinada só a terapeutas, mas todas as pessoas em geral. E até a animais. E até a animais. Eu penso que já contei aqui uma história que aconteceu de um cão que me pediu que eu fizesse a sintonização com o Reiki, mas tenho a impressão que alguns dos aqui presentes não ouviram isso. Por isso eu vou contar essa história mais uma vez. Passou-se no Algarve. Na altura, isto aconteceu em Lagoa, primeiramente. Eu estava em casa de um casal, meu amigo, e que foram meus alunos de Reiki também, não só. E numa das fases em que eu estava a fazer a sintonização, o cão deles, um caniche branco, veio ter comigo, olhou para mim e pediu uma sintonização à energia mestre de Reiki. Eu olhei para o cão, vocês ficam talvez assim um pouco espantados, mas é que eu e os animais comunicamos, temos contacto telepático. E daí que os animais falam comigo e eu com eles. Falamos sem falar, verbalmente. Então, o cão pediu-me a sintonização, eu falei aos donos, aos companheiros dele, não é? Porque nós não somos donos dos animais, somos apenas companheiros, amigos, tutores deles. E então falei com eles e fiz-lhes ver a petição do cão e eu acedi a passar-lhe a sintonização. Bom, isto passou-se. Uns meses mais tarde, eu estou em casa deles, ela, a senhora, a cônjuge, estava doente e eu estava a tratar dela em termos Reiki. De repente, quando eu vejo, ela tinha problemas, portanto, a nível ovárico, quando eu vejo o cão, o caniche, traz um cubo na boca, de cor vermelha, e coloca-o junto à zona dos genitais dela, portanto, entre as pernas, de forma a ficar junto ao chakra raiz. E não tem mais nada. Coloca as patas assim, uma por cima da outra, sobre a coxa, face interna, e coloca a cabeça assim deitada em cima. Ficou a passar Reiki à amiga dona, dita dona, tutora. Muito interessante. Isto prova que a consciência de Reiki não é só para nós humanos. É também para outras formas de ser encapsuladas ilusoriamente em outras formas de matéria, mas que na essência
são a mesma coisa. Foi uma vivência interessante que eu passei sobre a questão do Reiki. Já contei isto, lembra-se, portanto, Maria de Fátima, e estou a recontar outra vez. E como vê, o facto é esse. Também tive uma agradável surpresa, uma vez, em que eu estava a dar uma formação de Reiki e apareceu uma cadela que veio ter comigo, e a Whitney, e deixou uma série de instruções que eu próprio passei durante essa formação. E tive no segundo dia um cão, portanto, de pelagem amarelo-dourada, que se chamava Ouro, e que veio ter comigo e também continuou toda uma série de instruções que passei na lição de Reiki, na formação. Foi na mesma aula. Eu tomei nota dessas informações e constam do meu livro Mikion Sistema Cósmico. Faço, portanto, referência ao Whitney e ao Ouro. E àquilo que eles vieram dar quando deram. Doutor, mas eles não precisam de estar ou de ser sintonizados para passar energia. Não precisam, não. Mas o que é certo é que aquele cão pediu uma sintonização de mestre. E como ele me pediu, eu apenas fiz a minha parte. Assim como também já passei Reiki a crianças que me pediram. Sim. Também as sintonizei. Por isso, o Reiki é uma fonte inesgotável. E é bom que conheçamos um bocadinho mais, que saibamos que no momento em que somos sintonizados no Reiki, eu disse isso da outra vez, há uma semana atrás, volto a dizer, não esqueçam que no momento em que somos sintonizados com o Reiki fica em nós e nós ficamos nele. Por isso, muita gente pensa que não pratica Reiki e que por isso não pode praticar porque tem muita coisa a fazer, pois realmente é uma desculpa para não se conectar. Basta pensar no Reiki, que o Reiki imediatamente flui e fixa-se em nós. E é uma questão de a gente fazer algo com a mente para o direcionar, para o corpo todo, para alguém que precise, para a Terra, inclusive, etc, etc. Ok? É algo interessante, algo que vocês, os que nunca fizeram, vão gostar certamente. E os outros que já conhecem, aproveitem, aprofundem e não responsabilizem o Reiki da vossa incompetência ou da vossa falha. Se o Reiki falha, se é algo incompetente, é a vossa consciência. Porque quem traça limitações somos nós, não a energia. A energia não se limita. O Reiki não se limita. De tal maneira que eu consigo passar Reiki e sintonizar vocês aí, onde estiverem, e eu aqui tão longe, a quase 2.000 quilómetros de distância. Por isso, o Reiki é sem tempo, sem espaço. Ok? É adimensional. Diga.
estou a dizer que esta semana, por 2 vezes, já estive a fazer o reiki mentalmente, psicológico, já me estou a habituar a isso. Claro, claro. Quando a gente não tem tempo, não temos que arranjar desculpas, não é? Temos só que fazer o que é para ser feito. E depois, muito rapidamente, quem quiser uma sintonia, assim mesmo, de mão atravessada cá em cima, no alto do crânio, ligando os 2 hemisférios. E esta ligação dos 2 hemisférios, para quem tem o 2º nível de Reiki clássico, faz-nos logo pensar em Sei Aqui, que é o símbolo que ativa os 2 hemisférios cerebrais. Não só, mas também. Uma mão abaixo da parte genital conecta com o chakra raiz em simultâneo com o da coroa. Depois, uma abaixo do umbigo, sobe para abaixo do umbigo, a outra desce a seguir aqui para a testa e fica a sintonizar o 6º chakra com o 2º. Depois, a mão cai aqui para a zona do pescoço e a outra vem para a zona da chamada boca do estômago, para o plexo solar. Estamos a unir o 3º chakra com o 5º chakra em energia Reiki. E depois, muito simplesmente, a gente passa a mão para a zona do coração, uma e a outra à frente, cruzando, e estamos a fazer exatamente a sintonização do fecho do chakra, do fecho do Reiki, do auto-Reiki, no coração. E com isto fazemos o alinhamento de chakras de uma maneira muito simples e muito rápida. É tudo uma questão de disponibilizar, certo? Não custa ainda nada. Vou chegar ao 2º nível ainda. E vai, de certeza absoluta, não tenho dúvidas. Portanto, é isto que nós temos que aproveitar. O Reiki é uma fonte inesgotável e porque vocês fazem um curso e recebem algumas instruções do professor que vos deu o curso, eu prefiro chamar professor do que chamar mestre, então, porque vocês recebem algumas instruções e algumas técnicas, não pensem que receberam tudo, não pensam que o professor vos ensinou tudo ou que o professor sabe tudo. O Reiki, ele revela-se por si mesmo a cada um, na medida em que cada um é merecedor de aceder. Ou seja, muito provavelmente algum aluno aprende alguma técnica que o Reiki lhe ensinou a si mesmo e que o professor que o sintonizou não recebeu porque se calhar não precisou, ainda não teve necessidade de aceder a ela. Mas o Reiki é isso. E então é bom quando a gente se encontra e partilha, porque todos crescemos nas partilhas, todos aprendemos. Agora tenho uma dúvida. Ao fazer o Reiki, ou seja, eu posso estar com uma mão num chakra e a outra no outro. Exatamente, foi o que a gente... Eu às vezes quando estou com menos tempo, às vezes posso estar com as duas no mesmo, mas às vezes vou àquele chakra, e às vezes, principalmente no cardíaco e no plexo solar, está uma mão no cardíaco e outra no plexo, com muita frequência. Não é errado. Não é errado. Isso é intuitivo. Você está recebendo a intuição de onde precisa de energia. Naquele momento está a precisar mais energia ali. Pronto, são situações, e muitas vezes, eu já expliquei isto, normalmente explico isto no curso, mas muitas vezes nós colocamos
a mão nas posições que aprendemos a fazer, tanto seja no auto-reiki ou seja no reiki a outros, muitas vezes nós colocamos a mão num sítio para passar reiki naquela posição, que seria a posição adequada a seguir, e a gente sente uma coisa, parece que é puxar a mão para o outro lado, e a ir para o outro lado, não para ali. Isso acontece muito. Isso é a expressão de uma técnica em que o Reiki funciona, que é o Reiki intuicional, portanto intuitivo. Ele funciona intuitivamente para ali. E há uma outra parte, e há uma outra parte que é a energia de sensibilização, que é aquilo que eu falei, que desenvolve para sentir. Muitas vezes a pessoa sente o incómodo que o outro está a sentir, sente em si, no seu próprio corpo, que é para saber o que o outro está a precisar. Isso chama-se, portanto, uma forma portanto, de ser sensível. É um processo de sensibilização do outro, ultrassensibilização. E aquilo que se sente, esse estado de alguma coisa desagradável e incómoda que está a sentir passado do outro, chama-se isso sentir os ibikis em japonês, de acordo com a técnica Reiki. Mas isso depois nós falamos quando for a formação. Muito bem. Alguma pergunta mais sobre algo? Assim como se nós tivermos determinadas dores em determinados órgãos, por exemplo, nos braços ou assim, também às vezes quando estou mais cansada, energizar aquele membro também é correto. Claro que é correto, claro que é correto. Porque dá um E uma bem-estar. coisa, se vocês tiverem um acidente, terem uma pancada em algum lado ou alguma coisa vos cair em cima e vos magoar muito, se possível, ponham logo imediatamente as mãos no Reiki, imediatamente em cima dessa zona e deixem fluir, porque ele então flui muito bem e aquilo vai se curar muito mais depressa. Muito bem. Bom, uma coisa que é importante é desenvolver o positivismo. É muito importante, embora a gente veja, aliás, na realidade, no mundo em que estamos, só há dois tipos de pessoas. Os que são considerados boas pessoas e os contrários. Aos que são considerados boas pessoas, normalmente é dito que são aqueles que conhecem. São, portanto, os que conhecem e aqueles que ignoram plenamente. Só há dois tipos de pessoas, os que conhecem e os que ignoram. Os que ignoram são confundidos por más pessoas, porque efetivamente a maldade ou aquilo que não é bom manifesta-se exatamente em quem ignora, quem é ignorante da verdade, da essência, da beleza, da bondade, tudo isso, porque está fechado, bloqueado. É um doente, é um processo patológico, espiritualmente patológico. Por isso não podemos nem devemos condenar quem não tem visão de algo melhor, porque na realidade é um que ainda tem que despertar. Depois temos os que conhecem, como eu falei, que são aqueles que estão mais sensíveis, mais sintonizados com a energia luminosa. Os outros, ao contrário, estão mais sintonizados com o processo
obscuro, porque a sua alma ainda está obscurecida. Então, a única coisa que nós temos que fazer é ter compaixão para com essas pessoas e orientá-las num caminho que facilite a sua compreensão para não resistirem à penetração da luz. Basicamente isso. Com isso, nós faremos com que as pessoas se tornem melhores. Essencialmente, se nós demonstrarmos com as nossas atitudes que não julgamos os outros, que não criticamos os outros, entendem? Não fazer juízos, não criticar, que não buscamos, portanto, princípios de egoísmo e tudo mais para nós. É importante tudo isso para nós nos entendermos e percebermos que não vale a pena não vale. Cala-te. Ele quer participar também. Não, este chegou e pôs-se. O outro que está ali é que se pôs a protestar. Anda cá, ver. Então são ciúmes. É. Ciúmes. Este está aqui já. Vamos lá. Tem que fazer festa ao que está ali ao lado e é este que está aqui. E é assim. Portanto, estes animais são mais evoluídos do que os humanos. Acreditem, os gatos estão acima, um patamar acima do humano. E estão aqui para nos ajudar, especificamente. Mas, como dizia, a consciência vai nos permitir ajudar os outros, e ajudando os outros, ajudamos a nós próprios. Porque tudo o que fizermos ao outro é exatamente a continuidade de o estar a fazer a si mesmo. E isso é muito, muito importante, porque é o caminho para a libertação. O caminho para a libertação passa pela autorrenúncia, portanto, negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo, o que significa em relação ao egoísmo, em relação aos impulsos egoístas e em relação aos toques e remoques da personalidade, porque a personalidade só vem complicar. Abrir-se sim à personalidade divina, não à personalidade decaída. Porque a personalidade vem exatamente ligada à capacidade de mascarar e de se transformar, não para o bem, mas normalmente para aquilo que lhe interessa, de uma forma egoísta. E, portanto, para personalidade e ego andam assim, casados, de mão dada. Portanto, são os pontos que nós temos que libertar de nós. E isto não se faz, não se consegue porque fizemos um primeiro nível de Reiki, não se consegue porque fizemos um segundo nível de Reiki, não se consegue, não. Isto consegue-se apenas porque queremos, porque temos que trabalhar uma vida inteira na vigilância e no caminho de tocar os pontos mais altos da alma, que são aqueles que o Espírito influi.
E com isto tenho dito, a nossa conversa de hoje finaliza por aqui, da minha parte. Estou aberto aos debates e àquilo que cada um possa dizer sobre isto e outros correlativos que venham por aí. Ou seja, assuntos que venham à margem desta sequência de pensamento. Ou seja, o Reiki é uma filosofia de vida que nós devemos praticar diariamente, não é? Quer tenhamos o nível 1, quer tenhamos outros níveis. Exatamente, exatamente. São as nossas atitudes, não é? Exatamente, é um estado de no fundo acaba por ser um estado de consciência. É um estado de consciência, exatamente. Agora quem o faz mecanicamente apenas e só para ter níveis, julgando que é alguém muito acima por causa dos níveis, eu lamento muito, mas está completamente errado, equivocado. E quem não tem nível nenhum e faz já automaticamente, ou está seja, está dentro do caminho. Está dentro do caminho. Tem Claro. uma atitude positiva, tem uma maneira Exato. positiva de ver as situações. É conexão com a energia, o Reiki é conexão com o todo. Conecta-se naturalmente com o todo, não é? Exato. Por isso, diga. Eu queria partilhar convosco quando vim para a Madeira. Portanto, eu vivia no Barreiro, conheci o doutor de lá, e quando vim para a Madeira, há uma rua que se chama a Rua da Universidade. Rua de? Não, Rua dos Castanheiros. Dos Castanheiros. Quem está a falar desculpa, é a mãe da Rosinda, não é? Sim. Sim, não a estávamos a ver, só estávamos a ver o rosto da Rosinda. Ok, a mãe da Rosinda. Está aqui, cucu. E eu passava nessa rua e havia duas árvores muito grandes e eu ouvia-as chorar. Mas não via ninguém, não havia ninguém por ali e pedi ao meu marido, disse ao marido, ir comigo à Rua dos Ferreiros, à Rua dos Castanheiros, para ver se ouve alguma coisa. E ele foi comigo. Andámos para baixo, andámos para cima, andámos para baixo, andámos para cima. E eu disse, mulher, mas eu não ouço nada. Mas é Rosemary. Na Rua dos Castanheiros. Não, por trás, do lado de trás. Passado uns dias, as árvores foram cortadas. Eu entendi que eram elas que já sabiam que iam ser cortadas e que realmente estavam manifestando a sua tristeza, não é? Exato. E também foi outro, também cá na Madeira, que eu fui ali à zona do Lido e beirei-me para o pé do mar. E quando estava lá em silêncio, estava lá meditando, eu ouvi uma voz que me disse, eu gosto muito da água, é uma sensação para mim, não tenho palavras para explicar, e eu ouvi assim, e quando eu já cá não estiver? E tenho outra, que não sei bem o nome da rua, mas é uma rua muito estreitinha, que há mesmo em frente à casa onde eu vivo. O chão era com retângulos de pedra. E eu gostava muito de saltar os retângulos a fazer desenhos. E houve uma altura, é uma rua que praticamente não passa ninguém, e eu gostava de pisar aqueles retângulos de pedra. E eu ia a passar e ouvi uma voz assim, brinca, porque poucos dias já tens para brincar. Eu fiquei um bocado apreensiva e até assim com um bocado, será que eu vou morrer?
Passado 2 ou 3 dias, vem uma máquina e tapa as pedras com alcatrão. Claro. Portanto, são momentos Conexões. que realmente nem Avisos, conexões, premonições. Ou seja, sensibilidade com a energia e, por conseguinte, a energia contou, informou o que se passava. É isso. São coisas que, quando nós estamos atentos, podemos efetivamente estar aptos. Aconteceu uma vez comigo uma coisa muito interessante. É que há quem pense que nós que praticamos Reiki ou disponibilizamos Reiki, há quem pense que nós somos bruxos ou que temos dons especiais e não sei o que mais. Mas quando nós nos conectamos com a energia é aquela que tudo sabe e aquela que tudo direciona. Nós não somos nós que fazemos, que falamos, que buscamos, mas sim a energia que se conecta connosco e ela é que passa a informação. Então aconteceu uma coisa muito interessante. Aqui nos Açores, onde estou, como aí na Madeira também e noutros lados, há muita gente que migrou para outros países. Aqui normalmente imigram mais para a América, Canadá, também em tempos foram para o Brasil, enfim. Aí no continente é mais fácil o pessoal emigrar para países da Europa. O que acontece é que eu aqui, portanto, na Terceira, nos Açores, recebi uma consulente que quis tratar-se comigo com Reiki. E eu, pronto, disponibilizei o Reiki. Muito interessante. Eu não sabia, a senhora vivia nos Estados Unidos, eu não sabia quem ela era, que família tinha, que não tinha, não sabia de nada disso. Não falámos nada disso. Comecei a passar-lhe Reiki e, de repente, sinto que tinha que lhe dizer que ela devia ser menos rígida com a filha. Imaginem, eu nem sabia se ela tinha filha ou não. Mas eu começo a ter o sentimento de que tinha que lhe dizer isso e que tinha que lhe dar alguns conselhos sobre isso. E então não estive com meias coisas, pois se veio, saiu. E eu assim o fiz, falei o que tinha que falar. Isso acontece também a quem tem Reiki. Às vezes fala coisas que sabe que tem que falar e simplesmente fala. E foi o que eu fiz, falei. O mais interessante é que a senhora admitiu tudo isso, que realmente era demasiado rígida com a filha e que tinha que mudar determinado tipo de comportamentos. Agora, o curioso nisto tudo é que eu não a conhecia, não sabia quais eram os membros da família, se tinha filha, se não tinha, se tinha filho, se tinha filha, o que fazia, como é que se comportava, não sabia de nada. E saiu. Portanto, isto é para vocês saberem que não bloqueiem nunca quando estiverem com algo que lhes venha à mente, quando estejam a passar Reiki, deem expressão àquilo que sentem, porque é certamente para ser expresso. Entendido? Claro que sim. Entendi. Doutor, e quando são aquelas situações complicadas? Por exemplo, aconteceu-me uma altura que
que estava a fazer Reiki e recebia a informação de que a senhora a quem eu estava a fazer Reiki, o pai estava bastante doente e eu senti que ali havia um problema, eles eram os chamados retornados, e que o pai tinha tido, peço desculpa, tinha aqui uma chamada, o pai tinha tido algum problema no país de onde tinha saído, algum problema de âmbito sexual, pronto. Foi ali alguma questão grave que se passou e eu, naquele momento eu não consegui, perante a situação, a dor que a senhora estava a sentir, fazer-lhe passar essa mensagem de uma forma tranquila. Pronto, tive essa dificuldade. Tentei, mas foi o que não disse na totalidade aquilo que eu senti. Pronto. Exato. Quando assim é, há coisas que a gente precisa de saber, precisamos de saber nós para poder direcionar a causa. Podemos transmitir algo parcial à pessoa, de modo a que a ponhamos um pouco em pista, mas o mais do que isso não devemos fazer para evitar, pronto, Sim. a pessoa é que tem que descobrir depois a parte que é necessária. Pois. Doutor, quando falou daquela questão de haverem pessoas que estão conectadas, que têm o conhecimento e das outras pessoas, aquilo que eu sinto é que há muitas pessoas que, não estando conectadas, também não são o oposto disso, que estão ali num meio. Existe esse meio? O estado de evolução, há meios termos, não é? Em tudo. Aliás, a evolução é como se fosse um caleidoscópio de cores, uma coisa cheia de imensos tons e semitons, muito mais do que o arco-íris. Portanto, temos muitos gradientes, digamos, de consciência, de estados de consciência, coisas que são infinitas, e daí que nós temos que entender. Nem tudo é taxativamente assim como nós entendemos, mas sim de outras formas. Pois, porque no meu entender há muita gente, não sei se é a maioria, mas eu vou sentindo que é uma grande parte de pessoas que, não estando sensibilizadas para estas questões, ficam ali num estado latente, adormecido, não são mais pessoas, mas vão vivendo esta realidade, este mundo. Há isso, efetivamente. Temos que ter consciência disso e, essencialmente, munirmos de muita paciência, não é? Sim. Porque é muito importante ser paciente. Daí, portanto, quem é impaciente normalmente também é mais dedicado a irritar-se. E por isso, um dos princípios do Reiki diz: só por hoje não me irritarei, não é? Sou calmo, sim. Exatamente, afirmando positivo, a gente diz de outra maneira, mas o princípio que está escrito é o só por hoje não me irritarei. E, portanto, depois, só por hoje não me preocuparei. O preocupar quer dizer que se ocupa antes do tempo. Ocupa-se antes do tempo. E, regra geral, quem se preocupa é porque não vive no seu tempo, mas vive com ânsia do futuro, de estar no futuro, e esquecendo o passado. Portanto, está ancorado no passado, que detesta e procura o futuro muito rapidamente. Esquece-se da ponte intermediária, que é o viver no presente, que é muito importante. De forma que, pronto, são
todo um tipo de coisas que nós temos que modelar em nós, trabalhar em nós, para adquirir exatamente aquilo que ilusoriamente chamamos de perfeição. A perfeição é um tipo de comparação de situações atribuíveis a um modelo ideológico que na realidade não existe e é inalcançável. Porquê? Porque é infinito. Nunca chegamos lá. Está sempre mais caminho à frente. Havia um poema que dizia: viajante não há caminho. E eu digo o contrário: viajante há sempre muito caminho. E somos todos viajantes. Não há mestres. Por não haver mestres, é que eu não gosto de chamar mestres aos professores orientadores de Reiki. Não há mestres. Há apenas e somente difusores, partilhadores de conhecimento, de experiência, testemunho de vida. É isso. E com isto, se não tem mais nada para me dizer, Doutor, eu aproveitava para lhe colocar ainda uma outra questão. vamos a isso. Eu tenho uma outra colega que são reikianos e que deixaram, eram terapeutas de reiki e deixaram de praticar, de fazer reiki a outras pessoas porque ficaram receosas, alguém lhes falou de que certas pessoas com determinados problemas de saúde, quer físicos, quer mentais, que essa energia, que podiam absorver essa energia. Podem absorver essa energia se não souberem fazer corretamente o Reiki. E se identificarem com ela, não é? Logicamente. Portanto, identificamos-nos para poder identificar o caso, mas não podemos anexar isso a nós. Uma coisa é identificar, outra coisa é integrar. Não deve integrar em si, deve identificar para poder entender. Agora, identificar-se a si próprio com aquele processo, não. Pode ter alguma similitude de algum processo que está a viver, mas não pode anexar. Agora, outra coisa que é importante, um bom praticante de Reiki sabe como descarregar energia negativa que lida com o doente. E, portanto, essa energia não fica em nós porque a gente não deixa. E se fica é porque fomos exatamente tontinhos e não libertamos o que era para ser liberto. Por exemplo, eu aos meus alunos que eventualmente trabalhem o Reiki em sessões contínuas de prática em gabinete, quer isto dizer com consultas marcadas para terapia de Reiki a 2, 3 pessoas por dia ou mais, dependendo do tempo de trabalho, eu recomendo sempre, entre uma consulta de atendimento e a outra a seguir, fazer um pequeno intervalo e logo ao fim de ter despachado, saído o doente,
lavar bem as mãos e os punhos com água corrente, porque a água é o dissolvedor universal de energia. Água corrente, para libertar a energia que ficou nas mãos. E fazer exatamente a técnica do banho seco que eu falei aqui com vocês no último curso, que é uma técnica muito boa, que é o Kanyo-Kuho, que é para poder libertar e cortar energias pesadas, que eventualmente ficaram depois de uma sessão ou ao fim de um dia de trabalho. E a melhor coisa é a pessoa, por exemplo, no fim do dia de trabalho, tomar logo um duche, mesmo duche, não um banho de imersão, mas um duche, para limpar completamente, desde a cabeça até aos pés, completamente todos os focos de energia pesada. E quem tiver de segundo nível para cima, depois efetivamente ao fazer o duche, pode fazer integrado na água, sei aqui precisamente para limpar e libertar e curar todo o processo energético. É uma técnica. Portanto, só fica doente e sujeito a sofrer problemas dos outros quem não sabe o que está a fazer ou faz incoerentemente. Também não pode nem deve nunca o praticante de Reiki, para aliviar o doente, fazer uma transposição energética e sintomática do que o doente tem para ele. Há uns quantos virtuosos que gostam de fazer isso dentro do Reiki, e depois saem-se mal, efetivamente. Atraíram a doença do outro para eles. Primeiro, se a doença era do outro, não tinham que a atrair para eles. Segundo, vão pagar caro, porque vão pagar aquilo que o outro tinha que pagar e não tinham que fazer isso. Portanto, é um karma mal feito. Porque karma é ação, apenas. É uma ação incorreta. Por isso vão sofrer com essa ação, vão sofrer um karma negativo, porque fizeram uma coisa que não deviam. Em nenhuma circunstância, doutor. Em nenhuma circunstância não se desvia o sofrimento. Quando muito, bloqueia-se o processo de dor e sofrimento, e isso faz-se muito bem através, quem trabalha com os símbolos, através do Socorrei, com a intenção de fechar o canal de dor ou o canal de sofrimento ou a situação. Faz-se em consciência de compaixão, mas nunca doando-se a si próprio como mártir para o assunto. Isso não. O Reiki não recomenda isso. É assim ou não é, senhora professora de Reiki? É verdade. Pois. Portanto, há coisas que são... É bom a gente falar disto, porque é já um pré-curso de Reiki, mas que nos ajuda a entender, e portanto essas pessoas que tiveram medo de seguir com o Reiki e que pararam, é porque não eram terapeutas bem qualificados no Reiki. Assustaram-se com algo que alguém lhes disse, alguém que não sabia Reiki. É o problema da desinformação, não é? Pois, é só isso.
É assim. Mais alguma pergunta? Pronto, então dou por finda a nossa conversa de hoje. Muito obrigado pela vossa, primeiro, paciência em me sofrer, segundo, pela vossa curiosidade e pronto, hábito de frequência. É agradável estar convosco, quanto mais não seja, isto é uma pequena conversa entre amigos e já sentimos a falta de alguns que não comparecem, que são aqueles amigos que esperamos ver. Vamos começar a marcar faltas, doutor. Não, a gente não marca falta a ninguém. Faltas e multas. E é isso. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Bem-aja. E até para a semana. Muito obrigado. Até para a Muito obrigado. semana, doutor. E perdoem se eu sou um bocadinho chato, mas pronto, desculpem. Não é Não nada. de todo. Não é. Nós é que agradecemos. Nós agradecemos. Bem-ajam. Obrigada, Obrigado. doutor. Um abraço, doutor. Obrigada. Também Boa para semana. todos. Boa noite a Boa todos. semana. Tudo Boa corra semana. bem. E se precisarem, estamos aqui. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Bem-ajam. Bem-aja.